Bora lá na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, podcast Real People. É Real People, podcast Real People. Sejam bem-vindos, somos o Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos que se foca no lado da gestão. Aqui exploramos tendências, insights e histórias inspiradoras de alguns protagonistas do mundo do trabalho. Histórias reais na primeira voz que nos ajudam a construir o sucesso profissional e pessoal. No episódio de hoje iremos falar sobre o empoderamento feminino e temos o prazer de ter connosco uma convidada muito especial, Hélia Gonçalves Pereira, reitora da Universidade Europeia, que nos vai falar sobre o tema e dar a sua perspectiva e opinião. Seja muito bem-vinda, Hélia. Olá, Ana. Obrigada. Olá, obrigada a nós. Então, como sabe, a nossa dinâmica do podcast era trazer um objeto pessoal que a caracterizasse e definisse um bocado, também por parte do nome, do Real People. Então eu gostava que nos mostrasse o seu objeto e o que é que decidiu trazer para nós. Ok. Então, antes de mostrar, dizer só que agradeço muito este convite. Agradeço o facto de dizerem que eu sou uma pessoa especial, um convidado especial. Espero que depois, no final do podcast, não fiquem com uma imagem completamente diferente. E este podcast Real People, eu acho que faz realmente todo o sentido, porque nós, quer de um ponto de vista pessoal, quer de um ponto de vista profissional, temos sempre que manter a nossa autenticidade. Eu acho que esse é um fator crítico de sucesso e deixo já aqui essa mensagem. O objeto não foi fácil, porque eu tenho 52 anos e, portanto, tenho muitos objetos que me marcaram muito durante a minha vida, mas resolvi trazer uma coisa que se calhar vocês vão achar um bocadinho básica, tchananã, que é um guia de viagens. E é um guia de viagens, é um livro, que eu acho que para vocês jovens de 20 anos é quase um objeto provavelmente em vias de extinção, mas reflete muito aquilo que eu sou, porque eu sempre adorei livros. Eu era uma miúda, que a minha filha hoje diz que devia ser uma nerd, porque eu lia tudo e mais alguma coisa, com 8, 9, 10 anos, os grandes autores, e, portanto, os livros acompanham-me toda uma vida. E este é um livro de viagens que também caracteriza uma boa parte de mim, porque eu sou louca por viajar, eu estou sempre com aquela cenoura à frente a pensar qual é a próxima viagem que vou fazer. E acho que a próxima grande viagem que vou fazer, se tudo correr bem, vai ser realmente aqui à Tailândia. E portanto, acho que, de alguma forma, me reflete bem. Portanto, se me quiserem entusiasmar, falem-me em viagens, falem-me em coisas giras para conhecer, porque eu acho que viajar é uma forma de nós realmente aprendermos, conhecermos o mundo e abrirmos horizontes que são fundamentais depois também para a nossa vida. Exatamente. Bom, aqui para começarmos o tema, gostaria que nos desse a sua opinião. Quais é que são os principais desafios que as mulheres enfrentam atualmente no empoderamento feminino cá em Portugal? Qual é que seria a sua opinião em relação a este tema? São muitos. Sobretudo continuarmos a traçar um caminho que eu acho que muito bem tem vindo a ser feito. Nós este ano comemoramos 50 anos do 25 de Abril. É uma coisa que para jovens de 20 anos provavelmente já é, enfim, um episódio histórico que se calhar vos diz pouco. Eu também nasci no 25 de Abril e, portanto, também não vivi o pré-25 de Abril, mas todos sabemos que, de facto, haviam condições completamente distintas para as mulheres. E, portanto, ao longo destes 50 anos, muita coisa foi feita, desde logo, por exemplo, o direito ao divórcio, o direito em condições completamente iguais de voto, um voto feminino vale tanto quanto um voto masculino, o facto de, paulatinamente, e se calhar mais lentamente do que aquilo que nós gostaríamos, conseguirmos começar a entrar em cargos de direção. Mas, apesar de tudo, apenas 1 em cada 3 cargos de direção são ocupados por mulheres. A verdade é que ainda existe um gap de 20% nos salários em categorias iguais quando falamos entre mulheres e homens. Também sabemos que são as mulheres que têm filhos, mas a verdade é que temos uma taxa de natalidade muito baixa que devíamos querer incrementar, mas também sabemos que à medida que as mulheres vão tendo mais filhos, as diferenças salariais vão sendo cada vez maiores. Porquê? Porque culturalmente, de facto, existe esta ideia de que as mulheres têm que ser também as fadas do lar, as donas de casa. E eu acho que nós mulheres somos realmente extraordinárias, porque nós temos conseguido ao longo da história ser fantásticas em quase tudo. Nós temos excelentes exemplos de mulheres que têm carreiras profissionais espetaculares, mas que nos bastidores são mães, são mulheres, são companheiras, são donas de casa, fazem jantar, limpam pó se for caso disso, fazem compras, etc. O caminho tem que ser feito no sentido de, tal como eu acho que vem a acontecer cada vez mais, e as gerações mais jovens serão certamente paradigmáticas disso, de também os homens se colocarem como co-criadores, colaboradores deste caminho, porque eu acho que o empoderamento feminino, mais do que empoderar a mulher, é empoderar a sociedade, uma sociedade mais
equitativa, mais igualitária, será sempre uma sociedade mais forte. Exatamente. As mulheres são tudo, não é verdade? Não sei se são tudo, mas são uma parte muito importante de tudo isto. Exatamente. Então, sendo a reitora um exemplo de liderança feminina, gostaria que nos contasse como é que foi o seu percurso até chegar como reitora da Universidade Europeia e também, desta forma, poder aconselhar outras mulheres que estejam neste caminho do empoderamento. O que é que nos podia dizer sobre isto? Bom, nós só temos 20 minutos para o podcast, foi aquilo que vocês me disseram, e contar uma vida de 52 anos poderia demorar um bocadinho mais do que isso. O que é que eu vos posso dizer? Eu acho que a minha vida tem sido feita de muitas surpresas, e muitas surpresas boas. Eu costumo dizer que sou uma mulher cheia de sorte, acho que tenho tido muita sorte, tenho muitos episódios em que acho que isto é uma sorte, é quase como sair o Euromilhões. Mas depois também digo uma outra coisa que acho que é uma mensagem importante para as novas gerações. A sorte dá mesmo muito, muito trabalho, porque a verdade é que eu, quando olho para as oportunidades que me foram sendo dadas, verifico que elas foram resultado de um trabalho árduo que eu fui fazendo ao longo do tempo. Acho que o meu percurso é engraçado, porque provavelmente é um percurso, se calhar, um bocadinho pouco provável. Eu nasci numa pequena vila alentejana, e disse isso há pouco tempo, numa homenagem que muito generosamente me fizeram. Eu acho que o que era mais provável para uma jovem de 16, 17 anos que nasceu em 1972 numa pequena vila alentejana era fazer no máximo o 12º ano e ficar a trabalhar por ali nas poucas empresas ou instituições ligadas a serviços ou a indústria, que também havia muito pouco. Eu aí digo muitas vezes que realmente tive uma mãe que acho que teve uma visão à frente do seu tempo. E, portanto, apesar disso ser o normal, ela nunca quis o normal para as duas filhas que teve, eu e a minha irmã. E, portanto, sempre trabalhou no sentido de, até numa primeira fase, convencer o meu pai de que o caminho era as filhas virem estudar para Lisboa. Portanto, eu com 18 aninhos venho para Lisboa estudar. Devo dizer que quando cheguei a Lisboa, eu tinha completamente certo para mim que vinha cá, tirava o curso e voltava para Grândola. E 3 meses depois percebi, não, Grândola vai ser pequenino demais para mim, eu preciso de mais. E isso foi revelando uma outra parte de mim que eu se calhar não conhecia assim tanto, que é um frenesim por aprendizagem. E eu acho que aprendo em tudo aquilo que faço. Eu hoje vou aprender aqui nesta nossa conversa que tenho o prazer de estar a ter com a Ana. Eu aprendo com os meus alunos, que tenho há 20 anos, porque sou professora há 20 anos. Tive muitos, milhares de alunos que fazem com que eu não saia a lado nenhum sem conhecer alguém ou se alguém me interpelar. E, portanto, esse frenesim de aprendizagem fez com que eu fizesse uma licenciatura, começasse a trabalhar, a seguir faço um MBA, a seguir faço um mestrado, a seguir faço um doutoramento. A seguir, lá está uma daquelas sortes incríveis, vêm do ISCTE, que foi a instituição onde eu estive antes da Universidade Europeia, perguntar-me, está aqui a fazer um mestrado, não quer vir dar umas aulas? E eu achei aquilo a realização de um sonho. Pronto, e o meu percurso académico começa um bocadinho aí. Tal como também estive alguns anos em consultoria e costumo dizer que foi a experiência de uma vida, porque eu ganhei um ritmo e ganhei uma capacidade de estar sobretudo orientada para a solução e não para o problema, que ainda ponho hoje quase sempre em tudo aquilo que faço, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Mas, portanto, isto começa de facto em Grândola, uma terra que ainda hoje só tem 10.000 habitantes, que apesar de tudo se transformou num concelho completamente distinto, porque antes tinha 45 km das melhores praias do país, mas eram praias desertas, e hoje são as praias da Comporta, onde toda a gente quer estar e onde eu também gosto muito de regressar, mas realmente acho que me transformei uma pessoa muito mais do mundo, com a vontade de regressar ao ninho sempre que é possível, porque eu acho que é muito importante nós termos esta coisa da terra e do ninho que nos acolhe, mas que põe esse ninho e esse acolhimento ao serviço dos outros com quem interajo no dia-a-dia. Exato. Obrigada por partilhar um bocadinho da sua história. Bom, nós temos uma rubrica aqui no podcast, decidimos partilhar logo no nosso primeiro episódio, que intitulámos do Isto ou Aquilo. Então nós temos uma questão para si, que seria: preferia liderar uma equipa só de homens ou ser liderada apenas por mulheres? Isso aí tem a ver com as minhas características pessoais. Eu acho que prefiro sempre liderar. Portanto, a resposta é a primeira. Eu acho que preferia liderar uma equipa só de homens. Só de homens. Por outro lado, eu também me dou muito bem com homens. Eu acho que é muito bom trabalhar com homens. Embora deva dizer o seguinte: ao longo da minha vida profissional foram-me dizendo isto de lidar com mulheres é complicadíssimo, são muito mais complexas. É verdade, nós somos seres muito mais complexos. Eu acho que os homens são seres muito mais básicos. O que dito desta forma pode parecer uma crítica, mas não é. Acho que são muito mais simples na abordagem. Eles é de A para B e nós vamos de A para AB1 e AC1 e até chegar ao ponto que queremos.
E, portanto, muitas vezes é de facto muito interessante trabalhar com homens. Com mulheres, se calhar, consegue-se densificar às vezes mais as abordagens. Mas eu gosto de trabalhar com homens e de facto tenho a sorte de hoje ter uma função em que lidero, ponto número 1, lidero muitos homens, mas também tenho a sorte de liderar muitas mulheres e de aprender também com todos eles. Isso é o importante. Então, estávamos aqui a falar sobre os homens. Na sua opinião, acha que os homens têm um papel neste objetivo do empoderamento feminino, correto? Claro. Pronto. E diga-me uma coisa, o que é que acha, na sua opinião, o que é que eles podem e devem de fazer para nos conseguir, assim, ajudar neste caminho do empoderamento feminino? Podem apoiar. Eu acho que a palavra, como eu estava a dizer há pouco, é muita da colaboração, a do apoio, não é? E desde logo também a desmistificação de alguns preconceitos que ainda podem existir em algumas cabeças, tanto masculinas como femininas. Hoje eu diria que é tão normal haver uma reitora numa universidade como um reitor. A verdade é que, do conjunto das universidades portuguesas, ainda só temos 6 reitoras, num total de algumas dezenas de universidades. Mas, se calhar, há 20 anos não tínhamos nenhuma reitora, portanto, o caminho está a ser feito. Acho que os homens têm que acreditar, tal como as mulheres têm que acreditar em si próprias, que nós somos capazes de trabalhar, desenvolver um projeto de forma tão eficaz, tão eficiente, tão profissional, tão competente como qualquer homem, desde que essa oportunidade nos seja dada. E depois, na retaguarda, em termos pessoais em casa, é fundamental também que os homens percebam que é tão normal uma mulher ter uma carreira profissional bem-sucedida quanto é normal um homem ter uma carreira profissional bem-sucedida. Agora eu acho, e já agora Ana, eu acho que é uma coisa engraçada, eu acho que isso também passa muito pela nossa cabeça, porque eu, quando fui abordada pela primeira vez para este desafio, que é ser reitora da Universidade Europeia, recebi um telefonema de uma empresa de headhunter, portanto estamos a falar da área de pessoas, de recursos humanos, que me falou desta possibilidade e como é que eu encarava a possibilidade de poder ser reitora de uma universidade. E a minha primeira observação foi: mas tem a certeza que está a ligar para a pessoa certa? E do outro lado, a outra pessoa, que era uma senhora, disse: sim, estou. Mas porquê que me faz essa pergunta? E a minha resposta foi muito, se calhar, de cabeça masculinizada, que é: porque eu não sou homem, porque eu não tenho barriga, porque eu não tenho bigode, porque eu não sou careca, porque acho que até sou uma mulher jovem, não muito feia, digo eu, não sei. E portanto, o meu perfil não era o perfil que eu enquadrava numa função como esta. Portanto, quando falamos do papel dos homens, é também o nosso papel, o de acreditar e confiar que, de facto, é tão normal e tão possível nós fazermos bem uma coisa que tipicamente é feita por um homem, mas que é por nós. Exatamente, estamos no caminho certo. Eu acho que sim. Então, as universidades têm algum papel neste objetivo do empoderamento feminino, correto? Eu gostava que nos falasse um pouco sobre como a Universidade Europeia tem um papel neste percurso, que é o empoderamento feminino para nós, mulheres. Bom, eu acho que desde logo as universidades têm um papel importante e são o reflexo mais evidente do caminho do empoderamento feminino. O que é importante é a seguir as organizações, as empresas, poderem continuar esse caminho. Porquê é que eu digo isto? Há cada vez mais mulheres a entrar para as universidades, há cada vez mais mulheres, comparativamente com homens, a ter melhores médias para entrar para as melhores universidades, a fazer programas de licenciatura, a fazer programas de mestrado, a fazer programas de doutoramento. E, portanto, hoje, já desse ponto de vista, nada justifica que depois vamos analisar cargos de direção e, de facto, a proporção de mulheres face a homens seja tão penalizadora para as mulheres. Portanto, as universidades estão, de facto, a fazer o seu caminho, estão a ser capazes de receber as mulheres que têm as condições para entrar. Estamos em condições de conviver com elas e de lhes criar uma experiência que é exatamente igual àquela que proporcionamos a qualquer jovem ou adulto do género masculino ou outro. E, portanto, estamos, de facto, a fazer esse caminho. Do ponto de vista de exemplo, eu acho que a Universidade Europeia é um exemplo incrível de empoderamento feminino. Porquê? Somos uma das poucas universidades portuguesas que tem uma reitora mulher. 2, temos 4 faculdades e 2 são lideradas por mulheres, portanto, absoluta paridade, não é? Depois temos aqui um exemplo que eu acho que é muito curioso e que é um excelente exemplo de empoderamento feminino. Nós pertencemos a um grupo ibérico que detém mais 3 universidades em Espanha, a Universidade Europeia em Madrid, Valência e Canárias. Em todas elas, as reitoras são mulheres. Eu acho que isto deve ser um caso único quando olhamos assim para o universo
do ensino superior em Portugal, na Península Ibérica e no mundo, não é? Portanto, 100% das líderes académicas destas universidades são mulheres. Portanto, eu acho que somos, de facto, um exemplo extraordinário. Temos muitas professoras, temos, como estava a dizer, cada vez mais professoras com doutoramento, por condições normais temos mais mulheres a fazer doutoramento. O que temos ainda é um caminho a fazer, porque depois, quando chegamos ao topo de carreira, aos professores catedráticos, temos sempre, quer na europeia como em qualquer outra instituição, mais homens do que mulheres. Porquê? Porque nesta ótica ainda geracional de pessoas que têm 50, 60 anos, o que era mais normal era a mulher ficar mais na retaguarda em casa a permitir que o homem crescesse. Hoje, felizmente, vão havendo cada vez mais outros exemplos e eu não tenho qualquer dúvida que se estivermos aqui a conversar as duas, daqui por 10 anos, quando a Ana for diretora-geral de uma grande empresa ou da área de recursos humanos de uma grande empresa, já diremos coisas completamente diferentes, porque isto eu acho que é um caminho que não pode ter outro desfecho que não o da paridade. Nós não queremos, nós não queremos reduzir os homens à insignificância a que as mulheres já foram reduzidas durante séculos. Nós queremos é ter igualdade de oportunidades. Nada mais do que isso. Exatamente, a igualdade de oportunidade é muito importante. Eu gostava de falar sobre a homenagem que teve no Dia da Mulher, porque sinto que seria importante partilhar esse momento com os nossos ouvintes. Gostaria de saber como foi ser homenageada nesse dia. Como é que foi a sensação? Se poderia partilhar um pouco desse momento connosco? Foi um momento muito, muito emocionante. Em primeiro lugar, porque eu não estava à espera. Recebi o convite e, de facto, fiquei muito surpreendida. Inicialmente até pensei que aquilo era um convite para eu assistir a uma cerimónia. Depois, mais à frente, é que percebi que não. Afinal, era para ser homenageada. Foi muito interessante ser homenageada ao lado de outras mulheres que, para mim, são um exemplo, porque as conheço de outros campos na nossa vida. Não, e se calhar, sem nenhum tipo de arrogância, se calhar reflete que alguma coisa de bom eu estarei a fazer à sociedade. E eu acho que nós só fazemos sentido se realmente acrescentarmos valor ao nosso contexto e à nossa envolvente. Porque se trabalharmos só para nós próprios, eu acho que vamos pouco longe, não é? E, portanto, certamente alguma coisa estarei a fazer de bom. Agora, se mereci esta homenagem, não sei. Se a aceitei com muito prazer e muita emoção, sim. E procurei também, na intervenção que fiz durante a homenagem, passar um bocadinho esta mensagem de que realmente tudo é possível e temos mesmo que acreditar que tudo é possível, acreditar que somos capazes, porque se acreditarmos que somos capazes, eu acho que dificilmente outros nos conseguirão convencer do contrário. Exatamente. Então, Hélia, gostaria que imaginasse que tinha uma grande quantia de dinheiro e que estava com a intenção de doar. Qual é que seria a instituição de solidariedade social que escolheria e de que forma é que a missão dessa instituição poderia formar bons gestores de recursos humanos? Neste caso, bons gestores de pessoas, se estivermos a falar assim. Eu vou falar de uma associação à qual, inclusivamente, vou assignar os 0,5% de IRS que todos nós podemos fazer anualmente, e que é uma associação que eu não sei se vai ajudar a formar grandes gestores de pessoas, mas acho que é uma associação fundamental para garantir a saúde mental de muitas pessoas e que dessa forma possam viver melhor e garantir também famílias mais adequadas e por essa via contribuírem melhor para a sociedade. E essa associação é a Alzheimer Portugal. E aquilo que eu vou dizer a seguir não tem piada, não é uma coisa cool, mas eu vivi na pele uma situação relacionada com Alzheimer. O meu pai teve a doença de Alzheimer, faleceu há exatamente 3 meses, ainda é uma coisa difícil de se falar, e de facto a doença é avassaladora. Porque nós continuamos a ver a pessoa, a embalagem continua lá, quase como sempre esteve, mas é uma embalagem que vai ficando mais e mais e mais esvaziada. E, de facto, esta doença destrói não só a pessoa, como destrói tudo à sua volta. Os cuidadores, que deixam de ter vida, que passam a ter que se dedicar a 200% se quiserem garantir qualidade de vida àquela pessoa. Porquê? Porque o nosso país ainda não tem estruturas adequadas para receber este tipo de doença. Falamos muito de cancro, é uma doença avassaladora, é uma doença que cada vez mais nos ataca e o stress não ajuda, mas apesar de tudo, talvez por ser uma doença mais falada, por ser uma doença que do ponto de vista químico, apesar de tudo, ainda consegue ter alguns caminhos a fazer, eu diria que é muito importante nós olharmos para a saúde mental, nós olharmos para os temas da demência, podermos trabalhar
adequadamente e proativamente no sentido de procurar tanto quanto possível reduzir os riscos da doença. Não é fácil, porque são doenças do foro neurológico, mas são doenças que de facto destroem tudo à volta. Eu acho que a Associação Alzheimer Portugal realmente tem um trabalho fundamental no que diz respeito à capacidade de formar, de apoiar, não propriamente os doentes, mas os seus familiares que por essa via poderão eventualmente continuar a ter uma vida. E se puderem continuar a ter uma vida, continuam a ser pessoas e continuam a potenciar o crescimento das pessoas à sua volta. Exatamente, a saúde mental também é um tema Sem que agora dúvida. tem sido muito falado ultimamente. Bom, então, Hélia, relativamente ao empoderamento feminino, gostaria que mostrasse aqui um pouco do verdadeiro Real People e queria que desse um conselho às nossas mulheres, não é? Às nossas ouvintes, que estão atualmente neste caminho do empoderamento. O que é que lhes poderia dizer? Que conselho é que poderia dar? Ai, tantos, mas o que é que eu aqui há pouco tempo dei também uma entrevista aqui no âmbito do Dia Internacional da Mulher e fizeram uma pergunta que eu achei muito gira, que foi o que é que eu diria ao meu eu mais jovem, com 15, 16, 18 anos. Eu achei aquilo interessante e se calhar pega um bocadinho nisso para falar aqui um bocadinho. O que eu diria ao meu eu, o que eu diria a cada um de vocês é: não permitam nunca deixar de acreditar em vocês. Acho que acreditar em nós, acreditar nas nossas capacidades, nas nossas competências, fará com que estejamos sempre disponíveis para nos desafiar. E eu acho que a questão do desafio é fundamental, porque nós crescemos ao longo de toda a vida. Eu estava a dizer que tenho este frenesim de aprendizagem e eu acredito muito nisto. Acredito que falar com um jovem de 18 anos é uma forma de aprendizagem. Falar com o professor Gentil Martins, a quem entregámos um honoris causa há 2 anos e que tem mais de 90 anos e que me diz que agora é que finalmente tem tempo para fazer publicação científica, é uma forma espetacular de aprender. E, portanto, aquilo que eu digo a qualquer um de vós é: não deixem de querer aprender. Este conceito da aprendizagem ao longo da vida é realmente fundamental, mas não só de um ponto de vista formal. Não é só na escola que nós aprendemos. E, portanto, esta coisa está de olho aberto para aquilo que acontece à nossa volta e com isso crescermos enquanto pessoas, enquanto profissionais, eu acho que é crítico. E depois não deixarmos de trabalhar nesse sentido, não é? Porque, de facto, lá está, eu volto a dizer, acho que tenho muitos exemplos de ter tido muita sorte, mas esta sorte deu muito trabalho porque eu nunca desisti de aprender de todas as formas. E eu acho que esse, se calhar, era a melhor partilha e o melhor testemunho que eu posso dar às novas gerações. Pronto, Hélia, então, gostaria então só de agradecer-lhe a sua presença, de ter vindo cá hoje e de ter estreado o nosso episódio. Nada, Ana, foi mesmo um gosto. Honra. Foi uma honra para nós. Gostei muito de estar aqui E este gostaria bocadinho. que falássemos depois da nossa dinâmica, que é a nossa dinâmica mesmo principal do podcast, que é então trazer a almofada e nos explicar um pouco sobre ela e qual é que é o significado. Portanto, se pudesse, eu já estou a mostrar a minha. Se A minha pudesse almofada, mostrar Ana, a sua é toda colorida. A minha não, eu trouxe a minha almofada. A minha almofada é provavelmente o elemento com quem eu estabeleço maior intimidade na minha casa, não é? Porque, pronto, diz-se muito, vamos pensar, vamos dormir sobre o assunto. Eu, por acaso, durmo bem. E não perco noites a pensar muito, felizmente, porque já tenho muito que pensar durante o dia. Mas esta almofadinha, com esta fronha branca que eu trago aqui hoje, que é altamente confortável, faz-me dormir muito confortavelmente. Pronto, e se calhar, se houver aqui algum alinhamento entre a almofada e o cérebro, será o objeto em casa que mais me conhece, porque realmente eu vou às vezes para a cama com alguns problemas e a pensar como é que vou fazer e sobretudo à procura de soluções. E eu acho que ela, com este conforto que me permite, se calhar ajuda-me a tomar boas decisões e eu se calhar nunca a tinha valorizado devidamente. E vocês realmente ajudaram ao dizer-me para trazer. Exato, pronto, foi uma honra. Obrigada e fiquem atentos e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada.